Olá, Fashion Dolls, tudo bem com vocês? Eu sou a Patilha e no vídeo de hoje, gente, eu vou explicar tudo o que aconteceu com o Toby. Foi tanta coisa, gente, a gente ficou tão preocupada, ele quase morreu, então vem comigo. Olá, Fashion Dolls! No vídeo de hoje eu vou explicar tudo o que aconteceu com o Toby nos últimos dias, aliás, no último mês. Mas antes eu queria convidar vocês para me seguirem lá no Instagram. Meu Instagram é @patili. Eu sempre posto umas fotos lindas em tom rosé, então me segue lá. E tem muitas novidades no Stories também, gente. Muita gente que me segue lá no Instagram viu o que aconteceu com o Toby e talvez muitas pessoas ficaram sem entender o que estava acontecendo, né, bebezinho? Olha só. O Toby, ele sofre do coração desde os 8 anos. Ele fez 12 anos agora no dia 26 de outubro. Aliás, ele estava internado nesse dia. E ele sofre do coração, ele tem sopro no coração desde os 8 anos. A gente percebeu porque antes do Toby eu tive 2 Yorkshires e um deles morreu de problema no coração, né? De insuficiência cardíaca. E quando ele apresentou os primeiros sinais, o nome dele era Luke, né, o meu Yorkshire, ele já estava bem ruim, ele já tinha 12 anos e eu descobri isso mais ou menos em setembro com o Luke, né, e foi muito rápido. Em janeiro, um dia antes do meu aniversário, ele faleceu, assim, foi em 2006 isso, foi muito difícil, assim, foram meses muito sofridos pra mim, assim, sabe, só esperando o pior. E naquele tempo a medicina veterinária não era tão avançada quanto é hoje, né, também mais de 10 anos, e simplesmente o veterinário falou assim pra mim, não tem jeito, né, ele dava umas injeções lá paliativas nele, só pra aliviar os sintomas, tudo, mas não tinha jeito. Ele tava bem ruim mesmo, e a gente descobriu muito em cima da hora, porque ele tossia muito. Sabe aquela assim no final? Esse tipo de tosse que o Toby começou a apresentar quando ele tinha aí uns 8 aninhos. E quando ele apresentou esse tipo de tosse, gente, eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, ele vai morrer. Ele vai ter só mais, sei lá, 3 meses de vida e vai morrer. Meu Deus, o que a gente vai fazer? A gente correu pro pet care, né? E aí a gente passou com uma cardiologista muito bacana, e ela falou assim, não, vocês vão dar medicamentos, ele vai tomar esses medicamentos pro resto da vida, mas não é que ele vai morrer agora. Ela fez exames, tudo, e ela falou, não, o coração dele tá bem, mas realmente ele tem o coração aumentado, né? E é uma doença degenerativa. Com o passar dos anos, a doença vai mesmo piorando, né? E acaba interferindo em outros órgãos. E foi o que aconteceu. Esse ano foi um ano muito difícil para quem acompanhou a gente aqui no canal, a mudança, tudo, as confusões que deu com a minha mãe. E o Toby sofreu muito junto com a gente durante todos esses meses, durante esse ano. Com isso, a gente percebeu que ele teve uma piora também na doença dele do coração. Em julho, a gente levou ele na cardiologista, porque ele tem retorno de 6 em 6 meses para cuidar, para ver se tem que mudar a medicação, aumentar a medicação ou não. E aí ela falou assim que, olha, tem uma das estruturinhas assim, ela caiu já e tem mais 2 segurando. Se essas 2 caírem, né, não tem mais o que fazer. E a gente ficou muito desesperada e ele tava tossindo muito mesmo, e a gente não sabia o que era. Aí ela falou assim, pode ser alérgico, a gente tentou várias coisas, tal, não melhorava. E aí quando a gente mudou, ele melhorou um pouco da tosse, não tava tossindo tanto, mas ele tinha muitas crises, assim, de a gente ter que pegar ele no colo, ficar com ele, acalmar ele ficava com a linguinha roxa. Aí a gente mudou pra cá e ele deu uma melhorada. Aí no dia 9 de outubro, né, minha mãe pediu pra levar ela pra fazer a cirurgia da catarata. Era cedinho, 7 horas da manhã, a gente foi. Eu e a Dani fomos acompanhar ela, né, pra fazer a cirurgia, tudo. E aí era uma quarta-feira até, que é rodízio do carro da Dani, tudo. Eu tive que trocar o carro com ela aqui e tal. Enfim, aí a gente foi.
cedinho. Quando a gente voltou pra casa, era tipo umas 8 horas da manhã ainda, de tão cedo que era. O Toby tava estranho, ele tava quietinho e não se mexia. E ele tava com a cabecinha em pé, assim, e ficava. A Dani pegou ele no colo, a gente ficou uns 15 minutos achando que era alguma crise, né? E não passava, não passava, não passava. A gente falou assim: vamos pro pet care. A gente correu pro pet care com ele. Foi assustador, porque a moça de lá é um amor, a moça até. Ela pegou ele e falou assim: ele tá roxinho. E me empurrou, sabe? E entrou com ele, assim. Foi assustador, porque eu fiquei morrendo de medo, porque ele tava parado, assim, com a cabecinha pra cima, né? E não se mexia, tava totalmente travado. E assim, eu falei, ele vai morrer. Ah, ele vai morrer. Eu e a Dani já começamos a chorar ali fora, sabe? Desesperados, não sabia o que fazer, assim. Aí depois de uns 15 minutos, eles chamaram a gente pra ver o que estava acontecendo. Ele já tava, assim, com esse caninho aqui de oxigênio. E ela falou assim pra mim que quando ele tá roxinho, assim, a língua fica roxa, né? Você tem que passar na frente como emergência porque o cachorro tá sem ar, tá com falta de oxigênio no corpo e isso pode causar muitos danos no corpo. Ele pode perder alguns membros, né? Porque a oxigenação para de ir para os membros, deixa só no. O corpo foca só ali onde precisa mesmo, né? Nos órgãos vitais, e depois vai parando também de mandar o oxigênio para esses órgãos até sobrar só o coração. E aí, por que aconteceu isso? O Toby, como ele tem esse problema no coração, a bomba cardíaca dele não funciona mais tão bem, ela não contrai tanto, e ele tem o coração aumentado aqui dentro do peitinho dele. E o que acontece? O coração não consegue bombear o sangue para o corpo de volta. Ele volta, porque a partezinha assim que era para prender, para sair para o resto do corpo, ela volta e o faz com que acumule líquido no pulmão, fazendo com que ele tenha um edema pulmonar, que foi o que ele teve naquela hora. Ele teve um edema pulmonar, lógico que foi acumulando líquido no pulmão, e foi isso que aconteceu, né? Ele teve um edema pulmonar e aí eles internaram ele na hora, assim, e já colocaram esse caninho aqui também, que ele fica tirando agora em casa, porque ele tá bem melhor, né? Esse sem vergonha. Eles colocaram esse caninho aqui para entrar oxigênio, mediram a oxigenação, começaram a fazer um monte de exame nele e falaram assim: ele vai ter que ir para UTI. A gente ficou desesperada. Mas o problema é que o Pet Care não tem UTI aqui no Pacaembu, que é do lado de casa, só em Moema. E Moema é longe, é tipo 20 minutos, 30 minutos sem trânsito. Com trânsito já passa a ser 1 hora. E aí eu falei assim, ah, tá bom, né? Aí perguntaram, vocês querem acompanhar a ambulância? Eu queria, mas a Dani sofre muito, muito de ver essas coisas. E ela falou assim, não, eu não quero, vamos pra casa, eu preciso descansar, eu tô muito nervosa. E a gente voltou. E aí eles transferiram ele lá, esperaram ele se estabilizar, porque na hora que fez a transferência de ambulância e tal, ele ficou muito estressado, ele perdeu o oxigênio também. E aí nessa mudança ele não estava estável de novo, né? Então a gente teve que esperar, a gente foi lá só à noite ver ele, e aí ele já estava bem. Bem, entre aspas, né? Ele estava assim com esse caninho, tudo. E foi assustador ver ele assim, porque eles pegaram e tosaram também os bracinhos dele, ó, para poder colocar soro, para poder tirar sangue. Tosaram os dois bracinhos, tá vendo? E as duas perninhas também, ó, também tosada. As costinhas dele, eles cortaram também o cabelo para poder fazer os exames, né? Ele ficava direto com aqueles eletrodos, medindo o coração, medindo o pulmão o tempo todo. Colocaram um monte de remédio nele, antibiótico, anti-inflamatório, e falaram que ele podia ter feito um trombo nas veias do pulmão, do coração, tudo. Então começaram a dar um remédio para trombose, para evitar trombose. E esse remédio, o que ele faz? Ele afina o sangue e não deixa o sangue coagular para não formar a trombose, né? Que é o sangue coagulado dentro das veias.
O que que aconteceu depois disso? Ele ficou internado uma semana. Ele foi quarta-feira, dia 9, e depois na terça-feira à noite ele tava melhorzinho, tava mais forte e tal. Deram alta porque tava ficando muito caro, gente. A internação na UTI é mais de R$ 3.000 por dia, gente. E não tem convênio PET que cubra isso. Os convênios PETs que tem, a gente já pesquisou, eles só cobrem vacina, aquelas consultas simples, sabe? Coisa com especialista, internação não cobre, a gente não achou. E tinha que ser um hospital bom como o Pet Care, que a gente já super confia, porque ele fez uma cirurgia aqui da cervical lá no Pet Care e deu tudo certo. Era uma cirurgia de altíssimo risco, inclusive dele ficar paraplégico, né? Porque era na cervical e ele ficou novinho em folha, então a gente confia assim de olhos fechados na Pet Care. Não é publi, tá? Até queria, Pet Care podia, né, me patrocinar e dar um desconto para quando a gente leva o Toby lá, mas a gente super confia no Pet Care. E eles fazem de tudo, tudo mesmo para fazer com que o animal viva. A gente inclusive perguntou, mas ele tem chance de vida? Ninguém, em hipótese nenhuma, falou pra gente, olha, não tem mais jeito, sabe? Ninguém falou isso. Todo mundo falou assim, não, pode ser que ele fique com esse oxigênio para sempre, pode ser que ele tenha que tomar muitos remédios para sempre, pode ser isso, mas ninguém chegou pra gente e falou, ele não tem chances, tá? Não, não é isso, ninguém falou isso, e a gente lutou com ele, lutamos lá, o pessoal do Pet Care também, fizeram 1.000 exames lá, ficou caríssima a conta, gente, a conta já passou de R$ 30.000, assim, porque imagina, 7 dias na UTI, R$ 3.000 por dia, tinha exames, os exames eram caríssimos, de 200 a R$ 1.000, os especialistas, pneumologista, cardiologista, cada consulta é muito caro. Então, brincando, foi mais de R$ 30.000 nisso tudo. Sério, dava pra ter comprado, no mínimo, aí, uns 6 Spitz, né? Porque o Spitz é um cachorro muito caro, ele custa 5.000, 10.000, né? E dava pra ter comprado outros, mas a gente ama muito, muito esse ursinho aqui, né? Mesmo ele estando assim, ó, a gente quis fazer de tudo. A Dani também falou, eu perguntei, você quer mesmo fazer isso? Você sabe que vai sair caro? E ela falou assim, não, eu amo demais ele, eu vou fazer de tudo até o final. Ele cuidou de mim a vida inteira, sabe? Não, eu vou lutar até o final, porque o Toby, ele é muito pegado com a Dani. Ele cuida muito dela, porque a Dani tinha depressão, né? Ainda bem que ela tá bem melhor agora. E toda vez que ela tava mal, ele sentia que ela tava mal, que ela tava com depressão, tudo isso, que ela chorava. Ele ia lá, ficava com ela, lambia o rosto dela. Inclusive, quando ela tá no celular, assim, ó, ele arranca o celular da mão dela para dar atenção. E é muito bom isso para ela, sabe? Faz toda a diferença. Ela sabe que ele cuidou dela. Ele não deixa a gente brigar, assim, quando a gente discute, começa a gritar, ele já vem, começa a latir, começa a cutucar a gente, não quer que a gente brigue. Então a Dani lutou pra caramba pra que ele ficasse com a gente um pouco mais tempo. Aí ele saiu na terça-feira da UTI. Olha só, aqui é a UTI do Pet Care. Olha lá o Toby, a Dani já entrou, ele ficou nesse bercinho, uma semana quase. E hoje ele vai pra casa, a alegria dele. Gente, olha só, o Toby, tadinho, teve que raspar a mãozinha pra tomar soro. Tá com arzinho, ó, caiu até os pelinhos aqui em volta. Tadinho, tá chorando que tá louco pra ir embora, né? Ele ficou aqui, nesse bercinho. A gente trouxe a cobertinha dele, comidinha, olha, ele até fez inalação. Aqui é a parte de UTI do Pet Care. Ali tinha um outro cachorrinho hoje que já foi embora. E ali tem lugar para mais 2 cachorrinhos, olha só, aqui na UTI. Tadinho, gente, olha só que dó. Agora ele tem que usar um oxigênio, assim, ó. Quer ir pra casa, né, filho? Voltamos pra casa, cheios de remédio, alugamos uma máquina
de oxigênio, que é essa que tá aqui, ó, no focinho dele, tá? Esse caninho aqui é o caninho que leva oxigênio, para não faltar oxigenação no pulmão enquanto ele tá tomando os remédios, enquanto ele tá melhorando tudo. E ele fica conectado aqui no cabinho, ó, tá até preso aqui, né? O cabinho fica conectado na máquina. É esse caninho aqui, o caninho fica uma parte verde que tem 8 metros para ele poder se movimentar pela casa. Quando ele vai fazer xixi, assim a gente tira o caninho, mas à noite ele vai dormir com a gente, plugado no caninho. Ele voltou para casa, então, né, na terça-feira. Tava indo bem, na terça-feira mesmo ele dormiu a noite inteira, na quarta ele dormiu também, na quarta. Ele começou a comer muito pouco, assim, só papinha, porque ele não queria comer ração, tudo. Foi indo. Aí no sábado a gente teria que levar ele no pet care para fazer um exame de sangue. E aí levamos, e era um exame que o sangue seria colhido de uma artéria principal, assim, né? E foi colhido aqui do pescoço dele, ó. Tanto que ele tá todo cheio de nozinho aqui, o cabelo dele. Por quê? O que aconteceu? Por causa desse remédio que ele estava tomando para não dar trombose, o sangue dele não coagulava mais. Então, na hora que eles tiraram o sangue, a veia estourou e explodiu o sangue. Tudo aqui dentro ficou. Toda essa parte que tá com o cabelinho assim, ficou preto. Preto, preto, preto de sangue. Saiu muito sangue, ele perdeu muito sangue aqui. Aí passaram essa pomadinha pra tirar. Agora já tá bem melhor, ó, só tem uns rosinhas assim. E com esse remédio também, ele afina o sangue. Aí o que aconteceu? A gente trouxe ele para casa no sábado. No domingo de manhã, ele não conseguia levantar. Eu fiquei muito assustada, porque eu fui dar remédio para ele se debateu e caiu no chão, assim. E eu falei assim: meu Deus, o que está acontecendo? Vamos levar ele correndo para o pet care. Corremos para lá, ficou internado direto, já entrou para internação. Ah, vamos fazer vários exames, vamos ver o que que é. A língua dele estava branca, branca. Tá, deixa eu ver a linguinha dele agora. A gente tem que ficar olhando sempre para ver. A linguinha dele tá rosa. A língua dele ficou branca. E falaram pra gente que ele tava com anemia. Que o sangue normalmente tem que ter 25%, 25 alguma coisa lá. Eu não lembro bem o que que era. E ele estava com 12, então precisava fazer uma transfusão. Só que a transfusão também é muito perigosa, porque e eles não têm como fazer o teste de compatibilidade de sangue. Então eles fazem, o teste deles é assim, eles pegam uma amostra do sangue que eles têm disponível, que geralmente é de um doador, um cachorro bem grande, né, bem forte, novo. Eles juntam com o deles. Se der coágulo, é porque o sangue é incompatível. Se não der, ele é compatível e pode fazer transfusão. Foi compatível, fez a transfusão, né? E aí ele foi melhorando, melhorando. Mas o que aconteceu? No dia seguinte, começou a cair de novo essa taxa, né? E acabou voltando para 12 de novo e ele teve que fazer outra transfusão. Ele ficou com anemia de novo, ele não conseguiu regenerar essas células aí e ele perdeu tudo de novo. Ele teve que fazer outra transfusão, e a transfusão também é cara, não é brincadeira. Mas ele sobreviveu, gente. Aí ele, depois dessa segunda transfusão, ele foi ficando mais forte, né? E aí ele ficou até. Ele passou o aniversário dele, dia 26 lá, fizeram esse desenho dele até em homenagem e tal, que ele tava lá internadinho no sábado, nós fomos visitar ele e tudo. E no domingo falaram assim, ó, ele tá bem, ele tá levantando, tal. Vamos dar alta para ele, porque não é legal ele ficar aqui, né, um ambiente hostil para ele, preso numa gaiola, né? E aí no domingo, né, no dia 27 de outubro, ele teve alta, ele voltou para casa, aí tá em casa desde então, né? E a gente tem cuidado dele, dado muito remédio para ele tem tomado muitos remédios, alguns agora terminaram, antibiótico, anti-inflamatório terminaram. Ele tá bem, ele tá meio assim, cansadinho, porque tá muito quente, gente, tá muito quente. E como ele fica ligado nesse oxigênio, eu não posso ligar o ar-condicionado, porque cai a força. E o oxigênio, a gente alugou um aparelho enorme que fica lá escondido, até porque ele faz muito barulho. E também um oxigênio de transporte, que é uma bomba, né? Vou mostrar para vocês o oxigênio que a gente alugou. Ele tem esse caninho que é de 8 metros. Depois tem essa caixa que faz um barulhão assim e tem que ficar ligado direto.
Então essa aqui é a bomba de oxigênio que a gente alugou, é um concentrador de oxigênio. Olha o barulho que ele faz. E ele fica plugado aí, ó, com esse cabinho aqui, praticamente 24 horas. A gente tira só algumas vezes pra ele fazer o desmame, né, do oxigênio. E aí ele tem aqui esse compartimento, que é para colocar água, para deixar um pouco mais úmido. E aí vai todo esse cabinho aqui, que liga nele, para ele poder andar. Também tem esse cilindro aqui de oxigênio, que é para transporte. Ele dura muito pouco, gente, ele dura tipo 4 horas, então a gente usa só para transporte mesmo. E ele é super pesado, já inclusive até caiu na minha perna dentro do carro. Aí agora, né, que ele terminou de tomar os remédios, ele passou pro pneumologista, que é um médico incrível também, o Dr. Lucas. Ele acompanhou todo o caso do Toby, né? Ele analisou tudo, tá sempre informando a gente, né? A gente tá sempre em contato com ele, falando, tirando as nossas dúvidas e tudo mais. E ele falou que ele escutou o Toby, né? Auscultou, né? O Toby falou que o pulmão já não tá chiando mais, apesar do barulhão do coração que ele faz, o pulmão não tá chiando mais. E ele tá bem melhor, agora ele tá bem mais ativo, agora tá paradinho assim, porque ele tá com calor, né, filho? Você tá com calor, né, filho? A cara dele. Aí ele fica com esse caninho aqui, e esse caninho é colado com super bonder nos pelos, gente. Aí ele já arrancou 2 vezes o caninho, e eu tive que colar de novo aqui, né? E agora o desafio dele é retirar esse oxigênio que ele fica 24 horas plugado. Então a gente retira, deixa 1 hora, depois volta, a gente fica olhando se ele tá com a língua roxa e depois volta. Aí se ele tiver com a língua roxa a gente coloca de novo, né? E agora a cada dia ele tá ficando mais forte, tá comendo, né? Só falta mesmo tirar esse caninho, não é, filho? Então é isso, gente. Foi isso que aconteceu. A gente ainda tá na luta aqui com o Toby, ele ainda tá na luta com esse caninho aqui, com o oxigênio, para retirada do oxigênio, né, para fazer o desmame do oxigênio, porque quando o organismo acostuma com o oxigênio, ele fica preguiçoso, né, e ele não consegue mais produzir a quantidade necessária para o corpo. Então tem que ir retirando aos poucos, ensinando o organismo dele que vai ter que trabalhar de novo para produzir esse oxigênio. Ele teve várias alterações também aí durante a internação, tudo, teve várias alterações em vários órgãos internos, mas agora disseram que eles estão melhores, né? O pulmãozinho dele não vai ser mais o mesmo, né, gente? Porque ele já tem 12 anos e é uma doença degenerativa. O coração também não tem jeito, né? A gente torce aí para que a medicina veterinária evolua a um ponto que chegue um ponto que dê para fazer um transplante de coração. Já pensou? Ia ser maravilhoso, né? Ia poder salvar vidas, prolongar assim um pouquinho mais a vida dos cachorrinhos, porque eu sei que morrem muitos cachorrinhos de sopro no coração. Como eu falei, eu perdi o Luke em 2006 de sopro no coração. A Dani teve um pincher também que morreu com 16 anos também de sopro do coração. Cachorro pequeno tem muito disso, né? Então, eu espero mesmo que a medicina veterinária evolua a um ponto que a gente possa prolongar um pouco mais, porque eles vivem tão pouco, né, gente? 10, 15. Tem uns que chegam até a 18 anos, né? Mas é isso, gente. Então eu espero que vocês tenham gostado de saber o que aconteceu com o Toby. Continuem mandando as energias boas, energias positivas, orações. Eu queria agradecer muito a todo mundo que mandou energias positivas, que torceu pelo Toby, que rezou. Teve gente que colocou até o nome dele na oração na igreja. Muito obrigada mesmo. É muito bom saber que vocês se preocupam com o Toby também, que apesar de não ser o cachorro de vocês, vocês também estão preocupados com ele e ele está cada dia melhor. Muito obrigada mesmo por essas energias e essa motivação toda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte o vídeo aqui, deixa um comentário aí, uma mensagem boa pro Toby e um beijo até o próximo vídeo. Tchau!